Salve família, paz para nós, de cá quem fala, seu irmão Rafael Moura, né família? Estamos aqui mais uma semana abençoada que se encerra, né? Que até aqui nos trouxe o nosso Senhor, né família? Porque se eu e você estamos aqui vendo esse vídeo, é porque até aqui o Senhor nos trouxe, né? Até aqui nos permitiu chegar, né? Estamos aí atravessando esses tempos, né? Esse vale que a gente está passando, né? Toda essa tribulação, todo esse deserto, toda essa incerteza, né? Mas confiando nas promessas daquele que prometeu, né? Aquele que nos resgatou, aquele que nos chamou, né? Pelo nome, nos trouxe e vem nos guiando, porque se nós estamos aqui hoje é porque ele tem um propósito. Então, família, queria compartilhar aí com vocês uma palavra, né? Essa palavra aí já está na minha cabeça há alguns dias, né? E até compartilhei com alguns familiares, né? Ontem, num grupinho de estudo que a gente tem, uma palavra muito poderosa e de muita esperança, muita fé para os dias que nós estamos vivendo, que não é fácil, né? Você olha tudo ao seu redor, tudo se destruindo, tudo desmoronando, né? Mas nós cremos num Deus vivo e num Deus que é fiel, né? Nós cremos que 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, e nós não seremos atingidos, né? Então, família, queria compartilhar essa palavra com vocês. Vou tentar fazer o mais rápido possível, mas assim, né? Às vezes o vídeo fica um pouquinho longo, mas assim, peço a sua atenção nessa leitura e no desenrolar do que nós vamos falar por aí. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 16, família. Vou fazer uma leitura aqui na minha Bíblia e vocês vão acompanhando. Quem não tiver Bíblia aí, a gente vai lendo aqui. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando este viu Jesus, prostou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me, Senhor. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então, família, queria fazer uma reflexão nessa palavra com vocês. E o subtítulo dela aqui fala assim: a cura de um leproso, né? A cura de um leproso. Então, a lepra, né? Para quem não sabe, naquela época ali, na lei mosaica ali, quem era um leproso, ele não podia conviver no meio da sociedade. Ele enviado para um leprosário, né? E o leprosário era um local onde ficavam, né, os doentes, né, que tinham essa doença, né? Então, essa doença ela era praticamente quase que uma sentença de morte, né? E ela nos separava, né? Ela separa a pessoa da sua família, do seu convívio, do seu trabalho, de onde ela estiver, né? Então, a gente lendo aqui, ó, no começo do versículo 12, ela fala assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Então, se ele estava coberto, é porque ele estava cheio, da cabeça aos pés, né? Aí a gente imagina, né? Esse cara coberto de lepra, né? Doente, né? A carne podre, né? Então ele estava o quê? Entregue à morte, né? Eu creio que esse cara estava vendo a morte face a face, né? E aqui fala, ó, que estando Jesus também numa das cidades, passou um homem. Então quer dizer que esse homem é o quê? Ele saiu do leprosário e foi até Jesus, né? Então ele levantou do seu leito de morte, foi até Jesus para buscar uma cura, né? E esse homem correu até risco, né? Porque pela lei mosaica ali, com certeza, se ele fosse apanhado, né, andando no meio dos puros, né, o impuro andando no meio dos puros, ele poderia sofrer retaliações, até risco de vida, né? Mas aí, família, o que a gente
que a gente reflete nisso aí, ó? A lepra, ela era um símbolo do pecado, né? Do juízo divino, né? Porque por que a pessoa contraiu uma doença dessa, né? E essa lepra, ela faz o quê? Ela separava, né, a pessoa, deixava marcas, né? Marcas para a vida inteira, né? Ou até já levava a pessoa à morte mesmo, né? Assim como o pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? Então, se nós vivermos no pecado, fatalmente nós vamos chegar à morte, ou vamos chegar, né, a um estado terminal, dependendo do pecado, dos caminhos que nós estivermos andando, né, boas coisas podem não acontecer, né, família, né, meus irmãos? Então, mas seguindo, né, a lepra e o pecado, elas são paralelas. Por quê? Porque ela nos separa, deixa marcas, né, pode nos levar à morte, né, e nos separa espiritualmente, né? Por quê? Porque com certeza esse cara não conseguia, né, manter a humildade dele, a busca dele, né, ao Senhor. Por isso, o cara tá vendo no leito de morte, né, família? Mas aí, né, como esse cara, com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus, alguém falou de Jesus, ele creio que ele veio de uma cidade, e a Bíblia fala aqui que quando ele viu Jesus, ele prostou-se com o rosto em terra, ele se ajoelhou, né? Ele deitou com o rosto em terra. Isso nos mostra o quê? A humildade desse homem perante a Jesus, né? E nos mostra o quê? A oração pura que ele fez para Jesus, né? Porque ele fala: se quiser, Senhor, pode purificar-me. Né? A Bíblia nos fala, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, né? Que para nós nos sujeitarmos ao Senhor, né? Nos humilharmos perante a poderosa mão de Deus, e Ele nos exaltará no tempo certo, né? E aí, se nós virmos, ele ainda fala: pode purificar-me. Então ele faz o que? Ele crê, ele reconhece a soberania de Cristo, e ele crê na cura, né? E quantos de nós aí às vezes estamos ou alguém que nós conhecemos, não sei, cada um, né, sabe o que se passa na sua vida aí, os caminhos, né, ou as pessoas ao seu redor, né, o que estão passando, mas não creem numa cura, né? Mas Cristo é o médico dos médicos, né? E nós vamos ver, né? No versículo 13 ele fala o quê? Jesus estendeu a mão e o tocou nele, dizendo. Então Jesus fez o quê? Jesus, né, ele estendeu a mão e o tocou. Com certeza eu creio ali que Jesus abraçou esse cara, né? Jesus teve o quê? A íntima compaixão desse cara, assim como ele teve da viúva de Naim, né, lá no velório, no cortejo funeral do filho dele, quando ele viu aquela viúva, ele sentiu íntima compaixão, e assim ele sentiu desse cara, e assim ele sente de nós. Quando você está ali destruído, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, coberto pelo aquele lamaçal de erro, do pecado, por onde você estiver andando, né? Igual eu falei, eu não sei, não sou eu que vou julgar, né? É Cristo, Ele sabe, né? Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele tem esse poder, meus irmãos, amém? Né? E nós vemos aqui na continuação do versículo 13, que Cristo estende a mão, abraça esse cara fraternalmente ali, assim como ele nos abraça, que ele está aguardando o quê? A nossa ida até ele, né? E assim ele quer nos abraçar também. E aí ele fala: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então, que Cristo, o poder desse Cristo que nós servimos, desse Deus que nós servimos. Ele quer curar você, ele quer me curar, ele curou esse leproso. O mesmo Cristo que andou há 2000 anos atrás, é o mesmo Cristo que cura hoje, que liberta, que tira, né? Então, isso que eu quero que vocês entendam, que para nós entendermos, né, que não há o impossível para o nosso Cristo, não há impossível para o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível, o Deus que nós servimos, né? E no versículo 14, né, só antes da gente ler o 14, o que eu quero falar? Gente, pega essa visão. Nós servimos um Deus vivo, um Cristo vivo, que a gente não vê e a gente não toca. Mas quando a gente acredita e aceita Ele como nosso único e suficiente Salvador,
Ele nos pega, nos abraça, nos pega pela mão, descortina toda a nossa vida, nos arranca do charco de lodo, do pecado, da depressão, da psicose, da síndrome do pânico, não sei, de onde a gente estiver, e nos faz uma nova criatura nele. E hoje ele está falando isso para você através dessa reflexão, falando: filho, eu quero te curar, eu quero te limpar. Isso não sou eu que estou falando, está na palavra, meu irmão. Está na palavra, no nosso manual, né? Então não sei o que está te afligindo, o que está pegando na sua mente, mas acredite nessa cura. Entregue sua vida para Jesus, entregue seu caminho para Jesus. Não tem outra saída, meu irmão. Você pode até acreditar, as pessoas podem acreditar em outras coisas, né? Eu acho que o coronavírus está provando aí por A mais B que, né, não tem outra saída. Ou vocês acham que um álcool em gel e uma máscara e um isolamento social foi o que nos protegeu até aqui? Quem garante que eu e você não poderíamos estar no meio desses 330, nem sei, eu não acompanho muito, mas eu acho que é cerca de 330 mil pessoas, né, que perderam sua vida e tiveram sua vida ceifada, né, meus irmãos? Né, tiveram sua vida destruída, famílias destruídas, né? Então, assim, eu creio que nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos, né? A Bíblia fala que os sinais haverão de vir, e os sinais estão vindo, tá aí. Então eu te falo, meu irmão, Cristo está batendo nas portas, né? Ele está ali todo dia, batendo na porta da sua vida e da minha. Apocalipse 3:20 fala isso: eis que estou à porta e bato. Se você abrir e deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com você. Eu te abraçarei, eu te darei um abraço fraterno, te curarei, te tirarei todas as lepras da sua vida, família. Entendeu? Vamos lá no versículo 14, né? O quanto é importante quando a gente recebe essa cura, né? Assim como eu recebi a minha cura, eu testemunhar, né? Porque na lei mosaica lá, ó, fala que você tinha que ir lá no sacerdote para mostrar a cura para ele poder deixar você falar dessa cura. E hoje não. Hoje nós temos o acesso direto ao Pai. Nós podemos ser curados por Ele. O nosso testemunho, ele pode ser impactante na vida de outras pessoas, né? Então, e eu te pergunto, você tem noção do tamanho do impacto do seu testemunho, do que Cristo fez para você, do que Cristo fez para mim, né? Hoje nós temos uma arma poderosa que se chama internet, família. Né? Ela pode ser um bem ou ela pode ser uma maldição. Se você usa ela para o bem, ela pode salvar vidas, ela pode ser um testemunho para resgate de vida de muitas pessoas. Ao versículo 15, perdão. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo a serem curadas de suas doenças, né? Então, o impacto que o nosso testemunho pode fazer, né? Por quê? Porque nós somos transformados por esse Jesus, família. E quando ele nos limpa, nos cura, e esse testemunho ele provoca impacto nas pessoas. Então, quanto é importante nós falarmos de Cristo, nós falarmos para as pessoas o que Cristo fez na nossa vida. Por quê? Porque nessa parábola nós entendemos o quê? De um doente em fase terminal, nós vemos que ele procura o médico onipotente, que é Cristo, que ele realiza uma cura eficaz e poderosa, e essa cura produz um testemunho. E esse testemunho gera o quê? Um impacto. E assim o impacto da minha vida na sua, né? Quando isso que Cristo fez nas nossas vidas se achegue a mais pessoas, né? Então, qual é importante a gente falar? Cristo está voltando, né? Arrependa-se enquanto é tempo, busque o Senhor de todo o seu coração. Isaías 55:6 fala assim: procurai o Senhor enquanto se pode achar, porque haverá um tempo que nós não poderemos mais buscar. Eu não sei se é amanhã, não sei se é depois, né? Eu sei de uma coisa, que nós podemos deitar hoje para dormir e não acordar amanhã. Às vezes o nosso encontro com Ele vai ser antes. Às vezes nós não vamos ver essa vinda, mas nós podemos nos encontrar com Ele amanhã. E o coronavírus está aí, provando isso por A mais B. Então é isso, família. Isso que eu queria deixar esse recado, essa reflexão, né? Pega essa visão, né? Eu não estou falando de religião, não estou falando, eu sou um cara contra a religiosidade, eu sou um cara a favor da palavra de Cristo, do que está escrito na Bíblia Sagrada.
né? Então, é o que eu te falo, é o recado. Procure a Deus enquanto se pode achar, meu irmão. Porque haverá um tempo que não haverá mais tempo de nós se arrependermos. E é isso que eu quero deixar, né? Cristo está aí. Não sabemos quando Ele vem, mas sabemos que Ele pode nos curar e pode nos salvar, né? Amém? Família, o recado é esse, né? O vídeo é um pouquinho longo, mas quem puder realmente veja até o final, curta, compartilhe, porque é importante. Nós vimos o quanto o nosso testemunho pode chegar a pessoas e salvar mais pessoas também. Em nome de Jesus, eu oro pela sua vida, meus amigos, a todos meus amigos, estou orando, tá? A todos aqueles que sabem aí que a gente, né, tá nessa caminhada do Evangelho, que compartilha um pouquinho, né? Que a gente tenta levar as boas novas, né, ao máximo possível de pessoas, até porque essas boas novas, elas nunca deixaram de ser novas. E pode ter certeza, meu irmão, todos aqueles que acreditaram em Deus, na história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não foram decepcionados. E eu creio que não vai ser comigo e com você. Amém? Pega a visão, Cristo vive, a cruz está vazia. Bora buscar o Senhor enquanto se pode achar. Paz, família, é nóis.